Vibrações, sejam muito bem-vindos ao canal do Voo da Coruja. Muito prazer, eu sou Andréa Narita, toda semana aqui trazendo as vibrações astrológicas que irão influenciar a nossa semana. Gosta de previsões diárias? Tem sim, aqui ó, na minha página do Facebook. E também sigam o Voo aqui ó, no Instagram, nessas duas plataformas. As previsões são diárias e os nossos encontros aqui semanais. Este é um canal de astrologia tropical, portanto, só serve para Sol e Ascendente. Primeiro eu trago a vibração geral, que é ali que está a dinâmica da semana. Importante acompanhar primeiro. Depois é só pular para o seu signo para saber mais filtrado, combinado? Aqui embaixo vocês encontram a minutagem que leva vocês aonde quiserem dentro deste vídeo. Encontram também o endereço do meu site, que é por onde eu atendo você que quer fazer o seu mapa astrológico para um autoconhecimento, reconhecimento e também para direcionamento. Tá aqui pela primeira vez? Te convido a assistir. Tá aqui várias semanas, mas ainda não está inscrito? Se inscreve aí, badala o sininho para receber as notificações e, claro, curtam, compartilhem com amigos, familiares. Eu faço voo, sim, com toda a dedicação a todos vocês. Nesta semana, 18 a 24 de maio, temos o ingresso do Sol em Gêmeos, que ocorre ali coladinho, a Lua começando no seu processo minguante. Como tudo isso influencia na nossa rotina, no nosso dia a dia, nos acontecimentos? Vem comigo que eu explico tudo. Vamos lá? Nesta semana, o Sol em Gêmeos, Lua minguando em Peixes, e o título que eu consigo enxergar é O Silêncio que Revela. Pois é. A semana ela começa com dois movimentos fortes no céu. A Lua ela entra na sua fase minguante e o Sol ingressa em Gêmeos, marcando uma mudança no ritmo coletivo. Depois de um período mais denso, de acúmulo emocional e sensações um tanto difusas, o céu agora ele pede uma virada mental, mas não sem antes nos fazer olhar para o que ainda não foi resolvido aqui, ó, internamente. No mapa, nesse mapa, né, inclusive do ingresso, o Sol ele aparece ali no setor dos relacionamentos, das interações, coladinho a Urano em Touro. E fazendo ali uma quadratura com a Lua, que representa muito do nosso emocional, no setor, sabe, das emoções mais íntimas, da nossa essência, da nossa satisfação. E isso indica um chamado urgente por mudanças nas formas como nos relacionamos com o outro, com o prazer, com a satisfação, com a expressão pessoal e também com o nosso trabalho. Essas emoções, elas estão à flor da pele, mas já sem a força da lua cheia, que agora é hora de filtrar. É aquele momento, lua minguando, é aquele momento de silenciar, deixar ir o que não tem mais sentido. E isso vocês ouvem a rodo por aí, não é mesmo? Mas é bem isso. A lua minguante em peixes, ela fala sobre, porque começa a minguar em peixes. Ela fala sobre cansaço mental, emocional, num mundo que não para, exigindo que a gente continue produzindo, mesmo quando tudo dentro de nós pede uma pausa. Essa dissonância se reflete no coletivo, no social. Temos um país dividido, esgotado por narrativas rasas, onde o excesso de informação não se traduz em clareza, mas sim em um ruído. O Sol geminiano ele vem nos lembrar justamente do poder da linguagem, mas também da escuta, que é tão importante quanto.
Não é mais sobre quem grita mais alto, mas sobre quem consegue pensar com profundidade e conversar com responsabilidade. O sextil, que é um aspecto positivo entre Lua e Saturno, emocional, responsabilidade, aprendizado, nos ajuda a dar um contorno a esse caos, né? Pequenas ações conscientes, limites saudáveis, rituais que tragam algum senso de ordem. Já o Sol também, em bom aspecto com Netuno, ele inspira novas ideias, sim, mas só ganha potência real, digamos assim, se vier com discernimento. É isso, né, que está fazendo ali nesse imbróglio todo, Saturno. Então, fantasias descoladas da realidade agora não se sustentam mais. Então, se criou uma narrativa aqui. Se não tem sustentabilidade, isso se desfaz, isso se dissolve. É a Lua começando a minguar em Peixes. Então, vemos também Plutão retrógrado em Aquário, em bom aspecto com o Sol. Este Sol geminiano. É mental e mental, elemento ar, reforçando que há algo mais profundo sendo revirado no coletivo, no social. As estruturas de poder, as ideias do meio social, os discursos dominantes estão em revisão. Podemos perceber isso. Nada muda da noite para o dia, em um estalar de dedos, mas tudo está sim em movimento. A tensão entre o emocional e o racional, entre a intuição e os fatos, meio que nos atravessa. A pergunta que fica é como que fica, como que nos mantemos lúcidos em tempos tão saturados? Talvez a resposta esteja em simplificar, em cultivar pausas, em reaprender a escutar a si mesmo, aos outros, com menos pressa, com mais presença. No fim das contas, essa semana que pede mente atenta, coração em descanso. O que precisa acabar, que acabe. O que está se gestando, que ganhe espaço. As transformações mais importantes, elas não se fazem no barulho, elas acontecem no silêncio. Então, vamos nos ater a todas essas questões. E eu ouvi algo muito interessante que estava ligado ao racional, dizendo que o racional não é ser frio, mas saber agir e quando agir. É saber colocar, se expressar e também saber ouvir. Então, vamos fazer o nosso melhor, observar e seguir em frente. Vamos então agora para o signo a signo. Iniciando pelo primeiro signo do zodíaco, que é Áries. E aí, arianos, qual é a influência deste ingresso do Sol em Gêmeos, dessa Lua começando a minguar na rotina, no dia a dia do ariano? Olha só, a mente entra em modo acelerado. Pois é, tempo de conversar, de estudar, de circular. A comunicação, ela vira ferramenta de movimento. E de resolução também, arianos. Então, se algo está travado, fale. Se algo pede clareza, investigue. Só cuidado com a ansiedade. Nem toda resposta precisa vir agora, com urgência. Às vezes é necessário silenciar um pouco para que a resposta venha mais fluida, mais aberta, mais clara. Combinado? Aqui termina a parte astrológica e vamos ver qual é a mensagem oracular. Vamos lá. Carta dos Peixes e a carta do buquê. Ou seja, é uma semana, sim, de convites, de interações, de encontros satisfatórios, prazerosos e que podem render, sim, ganhos.
Então, aproveita. Próximo signo é Touro. E aí, taurinos, qual é a influência astrológica do ingresso do Sol em Gêmeos e também da Lua começando a minguar? Olha só, taurinos, é hora de repensar valores, inclusive os seus. Pois é, questões sobre dinheiro, autoestima e merecimento ganham foco. Novas ideias podem trazer oportunidades, mas só avançam se vocês acreditarem no seu próprio valor. Evitem comparações e cultivem o que é seu, ok? É isso aí. Aqui termina a parte astrológica e vamos ver qual é a mensagem oracular. Vamos lá. Carta da Cruz, carta das nuvens, ou seja, existem situações desafiadoras que se arrastam há muito tempo. Existem cenários ainda duvidosos que ainda não trazem o retorno, as certezas que tanto vocês almejam e gostam. Mas é necessário silenciar um pouco e aguardar, utilizar a perseverança taurina, justamente para conseguir observar os resultados. Continuem plantando, continuem semeando, a colheita virá, com certeza. E plantando e semeando, boas sementes, ok? É isso aí. Próximo signo é Gêmeos. E aí, geminianos, qual é a influência astrológica para vocês agora, nesta semana de ingresso do Sol no signo de vocês, iniciando um novo ciclo? Muitos de vocês já fazendo aniversário, já no pontapé inicial. E aí, como estamos nesta semana? É um novo ciclo que começa agora, com o Sol brilhando, né? Destacando muito as suas características. É tempo de se colocar sim no centro, com leveza, mas com verdade, ok? A vida ela pede expressão, ela pede autenticidade e movimento. Recomeços estão sim no ar, mas só fazem sentido ah, se forem seus de verdade. Então, usem sua voz, ela é a sua força. Combinado? Isso aí. Aqui termina a parte astrológica e vamos ver qual é a mensagem oracular. Carta do Jardim e a carta da Foice, ou seja, muitas questões sociais, ciclos, pessoas, situações tendem a ser cortadas. Ou seja, ou finalizou um ciclo, saiu fora, amizades, projetos, enfim, atividades, elas podem sim chegar ao fim. Isso não significa que a sua vida acaba, muda. E sim que vocês podem se abrir a novos ciclos. Combinado? É isso aí. Próximo signo é Câncer. E aí, cancerianos, qual é a influência astrológica para vocês agora, com o ingresso do Sol em Gêmeos e com a Lua começando a minguar? Olha só, o Sol em Gêmeos ilumina a introspecção de vocês. É um momento de recolhimento, de silenciar para curar. Coisas internas pedem espaço para serem compreendidas e também para serem abandonadas. Isso não se faz assim, mas só trazer isso à consciência e o comprometimento pessoal com as suas dores, com o que os atormenta, já é o início de um caminho, ok? Então a mente ela pode estar sim agitada, mas o corpo pede descanso. Escute o invisível. Antes de qualquer começo, é preciso limpar o que ficou. Prestem atenção nisso. Este é o toque. Combinado? Aqui termina a parte astrológica e vamos ver qual é a mensagem oracular. Carta da casa e a carta da âncora. Casa e âncora, questões que precisam ser ancoradas no setor familiar, na vida doméstica, no lar, de repente relacionado a documentações de imóveis, a regularização, para quem também trabalha home office, trabalha em casa, existe movimentação esta semana. Então fiquem atentos a todas estas questões, combinado?
Próximo signo é Leão. E aí, leoninos, qual é a influência astrológica para vocês agora com o ingresso do Sol em Gêmeos e a Lua começando a minguar? Olha só, leoninos, os caminhos eles se abrem através das conexões. Sim, amigos, grupos, redes de apoio, redes sociais, enfim. Tudo isso pode trazer ideias novas ou desafios que mostram a vocês aonde atualizar as suas alianças. É tempo de sonhar alto, mas também de revisar com quem vocês compartilham os seus planos, com quem vocês querem dar voos mais altos. Agora é a hora das escolhas, ok? Aqui termina a parte astrológica e vamos ver qual é a mensagem oracular. Vamos lá. Carta da Aliança e a carta da Âncora. É uma semana, sim, de alianças, parcerias, acordos, tanto profissionais quanto relacionados a questões importantes, burocráticas da vida de vocês. De repente, existem pendências, acordos, negociações que estão ali se desenrolando, se desenvolvendo, agora elas ganham força, ok? Então, é necessário prestar atenção e se ater aos detalhes. Bom, é isso aí. Próximo signo é Virgem. E aí, virginianos, qual é a influência astrológica para vocês agora com o ingresso do Sol em Gêmeos? Olha só, o foco ele vai para a carreira, para os seus propósitos, para a sua imagem pública. E não é só artista que tem imagem pública, vocês também. Toda vez que saem pela porta da casa de vocês, é a imagem que os seus vizinhos, o entorno da sua casa, do seu trabalho, da sua faculdade, da sua escola, conhece de você. Isso é imagem pública também. Então é hora de mostrar ao mundo o que vocês sabem, com clareza, com adaptabilidade, com a inteligência que vocês têm. Mas atenção, nem tudo precisa ser perfeito antes de começar, né? Primeiro, como estamos vendo vários trends que falam, é isso aí. Primeiro começa, depois melhora, né? Então existe visibilidade quando você autoriza e ocupa espaço. Fiquem atentos a isso. Aqui termina a parte astrológica e vamos ver qual é a mensagem oracular. Carta da Torre e a carta do Sol. Carta da Torre do Sol significam mudanças significativas, algumas drásticas, que tendem a ocorrer agora na vida do virginiano. E isso é importante, sim, para que vocês consigam maior destaque, vigor e consigam ser vistos, ok? É isso aí. Próximo signo é Libra. E aí, librianos, qual é a influência astrológica para vocês agora, nesta semana, com o ingresso do Sol em Gêmeos e quando a Lua começa a minguar? Tudo o que amplia a visão do libriano no mundo, agora ganha destaque, ganha força. É hora de questionar verdades prontas e buscar novas formas de pensar e não engolir tudo mastigadinho. A liberdade ela começa dentro de vocês, quando vocês se permitem mudar de ideia. Pensem a respeito. Aqui termina a parte astrológica e vamos ver qual é a mensagem oracular. Olha só, a carta dos caminhos e a carta do mensageiro. Ou seja, é uma semana em que as escolhas se apresentam. Nossa, que dificuldade, né? Existe sim, aquela máxima dos librianos que falam, né, uma das características que é a indecisão, eu não penso muito assim. A realidade é que vocês ponderam tanto, as situações e às vezes se perdem no tempo. É necessário ponderar, mas não deixar que as oportunidades passem, não exceder o tempo de ponderação, ok? Então é necessário, essa semana, isso será uma realidade na vida de vocês. Escolhas. Em qual área da vida? É uma leitura geral, então
se adaptem, né? As escolhas vão aparecer e de modo rápido, provavelmente logo no início da semana. Então fiquem ligados, combinado? E ponderem, mas dentro do limite, não excedam esse limite, ok? Próximo signo é Escorpião. E aí, escorpianos, qual é a influência astrológica para vocês agora? Com o ingresso do Sol em Gêmeos e a Lua começando a minguar. Olha só, questões de controle, de confiança se destacam. Conversas profundas podem surgir agora, trazendo luz ao que antes era tabu, ao que antes não era dito, ao que antes era reprimido. Então é tempo de transformar, mas sem perder a leveza. Combinado? Nem todo mergulho precisa ser pesado, né? Pode ser mais leve. Então busquem mais essa parte. Aqui termina a parte astrológica e vamos ver qual é a mensagem oracular. Carta dos Trevos, que neste deck não tem trevo nenhum, e a carta das montanhas, ou seja, há desafios? Há. Precisam ser superados? Sim, os desafios existem justamente para isso, né? Para nos elevarem a um patamar maior, a um patamar acima, senão ficávamos ali estagnados na mesma. Então, não olhem os obstáculos como algo para os derrotar, mas sim para os elevar. Porque quando se supera, vem aquela sensação de poder maravilhosa. Combinado? E aqui, ó, tem sim, né? Uma sacada de sorte? Sim, para quem acredita, para quem busca e para quem utiliza, tá bom? Próximo signo é Sagitário. E aí, sagitarianos, qual é a influência astrológica para vocês agora, nesta semana de ingresso do Sol em Gêmeos e a Lua começando a minguar? O foco, ele vai para os seus relacionamentos, para as suas parcerias, alianças, e as trocas, elas ganham protagonismo agora. Como que está ocorrendo aí? Estão em via de mão dupla? Ou vocês estão dando mais que recebendo? Ou querendo mais do que dando? Como que anda isso? É hora de escutar o outro com mais presença e rever acordos que já não fazem mais sentido. Boas conversas podem sim abrir caminhos, desde que haja disposição para o diálogo real. Combinado? É isso aí. Aqui termina a parte astrológica e vamos ver qual é a mensagem oracular. Carta do urso e a carta do sol, ou seja, existem pessoas, amigos ursos no caminho de vocês, abram o olho. Ou vocês estão sendo amigo urso no caminho de alguém? Pois é, não somos alecrins dourados, nós também cometemos os nossos deslizes, né? É da fraqueza humana. E aí, como que está a vida de vocês? Vocês estão sendo amigo urso na vida de alguém ou vocês estão sofrendo a influência de alguns amigos ursos? Quem quer saber demais da vida de vocês? Quem está ali, mas também não acrescenta, né? E no final descobrimos que estão ali, ó, urubuzando que é da gente, desejando que é da gente. E aí, em qual posição vocês se encaixam? Olho vivo essa semana, ok? É isso aí. Nem todo amigo é amigo de verdade. Próximo signo Capricórnio. E aí, capricornianos, qual é a influência astrológica para vocês agora, nesta semana de ingresso do Sol em Gêmeos e Lua começando a minguar? Olha só, capricornianos, é tempo de organizar o dia a dia com mais flexibilidade, menos rigidez, relaxa, acalma um pouco essa rigidez toda. Pequenas mudanças podem melhorar muito a sua qualidade de vida. Sim, escutem o corpo, adaptem seus métodos e lembrem-se, eficiência também inclui pausa. É muito importante, ok? Aqui termina a parte astrológica e vamos ver qual é a mensagem oracular. Vamos lá. Carta da Torre e a carta das alianças, ou seja, mudanças drásticas, mudanças significativas que mudam cenários na vida de vocês, provavelmente em alianças, acordos financeiros, profissionais.
Então, fiquem atentos a tudo isso. E também para uma pequena parte dentro do seu relacionamento pessoal, né? Aqui eu falo os oficiais, combinado? Então, atenção a tudo isso. Próximo signo, amigos e irmãos aquarianos, como eu. E aí, como estão, amigos e irmãos aquarianos? E esse ingresso do Sol em Gêmeos, outro signo do elemento ar, e a Lua começando a minguar, aquele tempo da gente se resguardar um pouco, pensar a respeito, fazer o balanço mensal, é tempo de nos expressar, sim, com autenticidade. Seja no amor, seja nas ideias, seja nos projetos pessoais que temos. Então, brincar pode ser tão revolucionário quanto trabalhar. Pois é. Então, solte o controle, deixa a espontaneidade florescer, e é isso que nos torna diferentes, ok? Prestem atenção na dica que eu dei. Aqui termina a parte astrológica e vamos ver qual é a mensagem oracular para nós. Uau, a carta do buquê e a carta das estrelas, ou seja, é benesse para cá, é benesse para lá. É uma semana muito positiva para nós, para quem acredita, para quem se coloca no melhor, para quem aproveita as oportunidades e para quem cava a sorte e se coloca nela, ok? Então, os encontros, as conversas, as trocas tendem a ser muito satisfatórias e prazerosas. Em quais campos? Seja no profissional, no pessoal, se coloque no melhor. E depois me contem, eu também conto, tá bom? Fico feliz, porque geralmente saem cartas, né, saem influências assim, um tanto desafiadoras, e nessa semana é muito positivo. Então, bora lá aproveitar. Próximo signo é Peixes. E aí, piscianos, qual é a influência astrológica para vocês? Agora com o ingresso do Sol em Gêmeos, que vai pedir ali um pouquinho mais de racionalidade. Isso não significa ser insensível, mas sim saber como agir e quando agir. Entenderam? É o momento para vocês olharem para dentro, fazer os ajustes necessários, porque a Lua começa a minguar no signo de vocês. Então, o que não serve mais na vida de vocês? Seja na família, seja no espaço físico, nas suas emoções mais profundas, é necessário sim observar e fazer um filtro nestes setores, nestes cenários da vida do pisciano. Então, comunicar esses sentimentos traz clareza e também acolhimento. Tão importante, não é mesmo? Então, fiquem atentos. Aqui termina a parte astrológica e vamos ver qual é a mensagem oracular. Vamos lá. Carta da chave, ou seja, solução A. E a carta do caixão. De repente, a solução é reconhecer que um ciclo chegou ao fim, é reconhecer que precisa mudar, precisa transmutar alguma emoção, pensamento, comportamento, ok? Tudo isso faz parte da semana de vocês, piscianos. Soluções existem sim, mas é necessário colocar o ponto final em algumas situações e aceitar as mudanças. Bom, é isso aí que eu tenho para vocês nessa semana. Muitas questões que exigem ali uma análise pessoal, esse balanço do seu mês, dos seus últimos resultados, é tão importante quanto. Então, vamos observar, vamos fazer o nosso melhor, com certeza o coletivo, o todo, agradece. Muito obrigada a todos vocês que estão sempre aqui comigo, estão acompanhando o Voo da Coruja, já estão inscritos lá no Instagram, é importante, porque lá a previsão é diária, né? Eu posto também alguns reels falando sobre aspectos importantes que estão também influenciando a nossa semana. Então, uma plataforma complementa a outra. E isso, vocês levam o voo com vocês com todo amor e carinho. Até semana que vem.